porque começou Bendita Hora, o melhor programa da tarde. Não tem pra ninguém, aqui só tem os melhores vindo diretamente de Nova York, Dubai. É verdade. Ó, não, aqui nesse programa é o melhor pra você. Vai procurar aí nas televisões? Pode procurar. Você não vai encontrar gente mais inteligente, gente mais preparada para passar essa tarde com você. Então presta atenção. Você sabe que tem 2 critérios para participar do programa. Você sabe disso, porque ó, é o seguinte, tem que ter. Primeiro tem que ser inteligente, é por isso que vocês estão aqui. Depois tem que ser bonito. Não pode ser gente feia que vem aqui no programa. Só gente... Então vocês foram convidados por causa disso, mas por serem bonitos. Ó, vou apresentar para vocês quem está conosco aqui hoje, maravilhosamente, doutora Naíli Mamed. Muito obrigado. Advogada, palestrante, empresária, autora desses 2 livros maravilhosos aqui, ó. Desses 2, olha que coisa maravilhosa aqui. Esse aqui já é a vida dela, né? É. Não, olha que estilo. Os sapatos, e aqui o livro que foi lançado, eu estava falando porque foi lançado em Nova York, mas já foi lançado em Dubai e na China também. Olha, obrigado, viu, doutora, de estar aqui com a gente, muito obrigado, muito obrigado mesmo, viu? Doutora Renata Alves, nossa oftalmologista, obrigado, muito obrigado, viu? É um prazer estar aqui. Olha aí, muito bom. Ela esteve aqui, depois o cachê ficou muito caro, a gente não conseguiu. Obrigado, viu, doutora? Obrigado, viu? Damião Silva, neuropsicólogo. Obrigado, Damião. Obrigado pelo convite, é um prazer enorme voltar aqui. Damião tem um trabalho maravilhoso aí, de vanguarda, justamente aí com a questão da superdotação. Acho que a gente estava conversando aqui antes, mas muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo estar aqui, viu? Certo? O prazer é meu. Bom, e a doutora Beatriz Furdinelli, master em harmonização facial. Veja só, é a referência mesmo, é a clínica Rejuvi, né? Na Rejuve. Rejuve, mas toda vez é Rejuve. Tudo certo. Deixa eu falar uma coisa, com o doutor Thales, com a doutora Beatriz, olha, eles viajam o mundo todo justamente dando cursos, ensinando, muito obrigado. E ainda tem tempo de vir aqui, então. Tem que arrumar um tempinho, obrigado, viu, doutor? Obrigado. Vamos começar o programa porque tem muita coisa boa pra gente falar hoje e conversar. Ultrassonografia ajuda a resolução de intercorrências de harmonização facial. Como é isto? Ajuda porque localiza para localização? Eu gosto de dizer que a ultrassonografia mostra tudo aquilo que a gente não consegue ver a olho nu. Sei. Então, é um exame de imagem. Hoje em dia, a gente tem à disposição dentro da nossa clínica. Então, a gente não precisa mandar o paciente para fazer o exame. A gente consegue fazer na hora. E falando especialmente das intercorrências, das complicações, um processo de necrose, por exemplo, sei. Alguma coisa causou uma interrupção vascular ali. De repente a gente não vê ali na superfície, né? A olho nu a gente vê que tem alguns sinais e que alguma coisa não tá legal, alguma coisa aconteceu. Mas na ultrassonografia a gente consegue ver exatamente o ponto que o fluxo foi interrompido e agir diretamente ali. Então, para reverter esses processos, ou então um caso de fios contaminados que precisam ser removidos para localizar, dá para ver tudo muito mais fácil. Pela ultrassonografia? Tudo pela ultrassonografia. Que demais. Olha, eu nunca tinha... A gente vê aí ultrassonografia por causa de gravidez, ou então por causa do abdômen, por causa de tireoide, essas coisas, mas eu nunca tinha pensado... A ultrassonografia da face. Na face. Não tinha pensado isso. E aí... Claro, a gente consegue usar a ultrassonografia para várias finalidades dentro da harmonização, mas focando na intercorrência, ela facilita muito da gente entender exatamente o que está acontecendo. Muitas vezes a gente recebe casos de intercorrência, de necrose de outros profissionais. Então a gente não sabe onde exatamente foi aplicado, qual foi a técnica, a profundidade. De repente, vocês não sabem o histórico, não sabem nada, aí vai procurar. Faz um mapeamento e aí a gente entende exatamente o que está acontecendo ali, onde que precisa de uma intervenção. Olha, e sabe por que tem casos assim de necrose, de coisas? Porque tem muita gente que não é preparada para essas coisas, gente. Muita gente não é preparada para fazer. Aí se mete a fazer em qualquer lugar, se mete a fazer em qualquer espelunca, às vezes até faz na casa dos outros. Então, cuidado. Cuidado mesmo, que é um negócio muito sério mesmo. Onde está trabalhando. Vocês trabalham tem ultrassom lá? Hoje em dia a gente tem ultrassom. E não para intercorrência, ele também ajuda, de repente, para saber onde vai aplicar? Ele ajuda
quando o paciente chega e muitas vezes o paciente não se recorda, não sabe qual foi o material injetado no passado, aquelas coisas que de ele plástico, fez. PMMA. E aí, se tem alguma dúvida ali, no mesmo momento a gente já faz um mapeamento. Dá para saber pelo ultrassom se foi usado ácido hialurônico? Dá. Eles se apresentam de maneiras diferentes. Então, são imagens diferentes. Não, perigo. Então dá para prevenir também essa intercorrência? Dá para prevenir. Tá vendo? É verdade. Muito bem. É um perigo, né? Porque as pessoas, aquela coisa de falar, eu vou aplicar ácido hialurônico. Não aplica ácido hialurônico, não aplica. Na hora você não sabe o que o profissional está usando. Mas na ultrassonografia a gente vê. Dá pra ver. São demais. imagens completamente diferentes. Em caso de tratamento para ganho de espessura dérmica, tratamento com bioestimulador de colágeno, a gente consegue saber exatamente qual foi o ganho da espessura ali da pele. Isso dá para acompanhar também. É uma ultrassonografia com uma frequência mais alta para que a gente possa ter uma nitidez maior na superfície. Entendi. É mais a frequência também auxilia na profundidade. É mais alta. Olha, você pode participar com a gente. Você entra aí no youtube.com/TV Rede Vida ou então youtube.com/Bendita Hora e participa com a gente como? Mandando ali pelo chat a sua pergunta, a sua dúvida, a sua opinião, tá certo? E um abraço especial para quem? Para o Cláudio, que está fazendo aniversário hoje. Cláudio é pai da Laura. Mostra a Laura, nossa produtora. Aqui, ó. O pai dela está fazendo hoje aniversário. Manda um beijo pro seu pai. Isso, vamos ver. Aí, ó. Fazendo aniversário hoje. Parabéns, Cláudio. Eu pedi ela para colocar seu retrato aqui. A preguiçosa não quis colocar, tá bom? Tá vendo? Mas eu vi o retrato dele lá. Vamos lá ver, ó. Aqui, ó. Descobrindo a superdotação e como lidar com as emoções. Olha que livro maravilhoso. Isso, o Damião tinha dito que o Damião é uma referência e também ele tem um trabalho maravilhoso com essa questão da superdotação. Esse livro foi lançado agora? Foi lançado agora, dia 8 de maio, no México. Foi a nossa primeira... Gente, é muito chique aqui, tá vendo? É muito internacional! É Dubai, e o México, foi no México. Isso, dia 8 de maio, então, foi o primeiro país a receber. Publicado em toda a América Latina, então, nos 19 países. Argentina, Colômbia, Peru. Vai ter lançamento no Japão em novembro. E agora, é dia 31 de maio, a gente lança oficialmente aqui no Brasil. Primeira tarde de autógrafo. Foi lançado ainda no Brasil? Não. Olha que demais! Agora, dia 31 de maio, a gente vai ter a tarde de autógrafo lá em Porto Alegre. Em Porto Alegre vai ser? Isso, dia 31 em Porto de maio. Alegre. O livro trata de quê? O livro, ele trata da superdotação. Então, ele é um livro escrito para crianças de 4 a 12 anos ali, que ele vai contar o que é essa superdotação, descobrindo a superdotação e como ele vai lidar com as emoções. Para a própria criança. Para a criança que é superdotada. A gente percebeu na clínica que os pais não sabem como contar. Então, a criança se percebe diferente, se percebe intensa ali, mas os pais têm medo de intensificar alguns rótulos, não sabem como contar. Então, aqui são dois personagens, o Miguel e a Giovana, que eles vão contando como eles se sentem. Então, ele explica para o professor, para o tio, para o avô. Eles são dois superdotados. Isso, de perfis diferentes. Então, tem um intelectual, né, o Miguel aqui, então aquela pessoa mais... que é aquele que a gente está acostumado a ver na televisão. O Sheldon Cooper, né? O Sheldon Cooper. Isso, mas sem as dificuldades que o Sheldon tem ali de socialização, de linguagem pragmática, né? E a outra é perfil mais criativo, mais artístico, uma intensidade emocional maior. Então, eles vão a superdotação, ela se apresenta de várias formas. De maneiras diferentes, né? Então, a gente está acostumado, só aquela questão mais intelectual, o gênio ali, né? O CDF. O gênio, é verdade. Mas esse é só um perfil dos. Então, é um grupo muito heterogêneo, então você não vai encontrar... Você conhece um superdotado, você não conhece todos. Então, ela pode ser diferente, você é diferente, eu diferente. Então, essa criança vai contando para o professor, para o pai, como ele se percebe. Então, eles vão aprendendo. É um recurso bastante importante, né? E você que escreveu o livro? Sim, eu escrevi junto com 2 psicólogos da minha equipe também, porque a gente pensou. O livro também tem estratégias de como regular as emoções, porque hoje é uma dificuldade imensa da sociedade é ser inteligente emocionalmente, né? É verdade, é verdade. E é uma habilidade muito importante. Como eles são muito mais intensos, mais sensíveis, às vezes explodem ali, raiva, não sabe lidar com tristeza, é tudo muito intenso. Vive uma gangorra, né? Intensidade emocional muito forte, o melhor dia da minha vida, o pior dia da minha vida. A gente vai explicando para eles como seguir esse processo. O livro é para quem? Para o pai, para o aluno, para a pessoa que... Vai ajudar todo mundo. Se você é professor de aluno superdotado, não sabe como lidar, compra o livro. Você é pai, não sabe como lidar, compra o livro.
E você é superdotadinho, criancinha, pede pro papai e pede pra mamãe que vai te ajudar. De 4 a 12 aqui, bem importante. Você vai ler com o filho, tá? As escolas também podem pegar o livro para criar projetos especiais, de falar sobre bullying, sobre emoções, sobre isso. Então, é um livro repleto de possibilidades de uso. Além do autorreconhecimento, porque eles vão perceber, a gente fez isso lá no México, eles se reconheciam. Né? Ai, que legal. Lia os livros. Agora eu entendi porque eu faço aqui. A pessoa se reconhece. Tem, por exemplo, aqui uma ilustração, não sei se dá para pegar. Mostra ali o Cido. O cérebro aqui, então a gente vai explicando por que é tão rápido essas conexões, né? Então, do ponto de vista neurobiológico, por que a célula glia faz essa faxininha mais rápido aqui no nosso cérebro? Porque ele aprende tão rápido umas coisas e outras não vão ter tanta facilidade assim. Fisiologicamente, o superdotado, então, é diferente? Ele Sim, é diferente. Interessante isso, sabia não. Pesquisa agora no Rio, no doutorado, a gente está analisando o cérebro de pessoas com superdotação, autismo e TDAH. Então, existe uma fisiologia diferente. Não é tamanho, tá? Porque tinha uma ideia que quanto maior a cabeça, mais inteligente. Isso é mito, isso é bobagem. Mas ele gasta melhor os recursos energéticos aqui. Então, se gasta menos energia, eles economizam energia, faz uso melhor da memória operacional. Mas a célula glia, o sistema glial, ele faz uma faxina mais rápido em algumas áreas. Por isso que você aprende mais rápido. Imagina uma faxineira na sua casa, que ela vai das 8 da manhã até as 17. Uma pessoa típica, ela vai lá e faz até as 17. O superdotado vai lá e faz aquela faxina em 10 minutos. Então, sobra aí um montão de tempo para ter tédio, para ficar irritado, o que acontece nas escolas. Justamente, porque geralmente sobra muito tempo. Você imagina uma aula de 50 minutos, ele fez tudo em 3 minutos. O que eu faço? O que eu faço? A criança vai ficar em pé, bagunçando, levanta para cá, vai para lá. E de repente é hiperativo, a gente Aí, de repente, vai ter os diagnósticos equivocados, TDAH, por exemplo, autismo ou TOD, mas muito atendimento inadequado. Porque, de repente, a pessoa, às vezes, superdotada e ela não está lá com alimentos cognitivos aquém do que se precisa. Aí começa a ter os comportamentos disruptivos, né? Interessante, olha, muito interessante. O Benjamin, filho do Wilson, ele passou por você, ele Isso. Ele é superdotado. Isso. Na próxima tem que vir o Benjamin, a gente, para falar que... É verdade, trazer o Benjamin. Foi tudo pro Benjamin, não ficou nada com o pai. da mãe. É genético, né? Então a gente tem que investigar ali. Não, é genético? Sim, mas não de herdabilidade genética. Pode ser que seja do pai dele e não dele. Seu pai. Com certeza, não, olha lá. Tira o Wilson é um gentleman. Vamos lá. Estão tomando café? Sim. Eu não acredito. Desse lado de cá não estão tomando. Não acredito. Se eu tomo café, nunca mais eu paro de falar e nem vou dormir. Não. É o que eu queria. Mas é uma desfeita vocês não tomarem café. Nós somos muito mais civilizados. Eu fico na... Vamos lá. 26 de maio, Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Glaucoma é uma doença que me preocupa muito, doutora. Com razão. Porque é uma doença muito silenciosa, né? Geralmente as pessoas... Eu queria que a senhora falasse, glaucoma é diferente de pressão alta no olho? Ou é a mesma coisa, um é sintoma, ou o que é? Exatamente. A pressão alta no olho é um sintoma do glaucoma. Nem todos os tipos de glaucoma têm a pressão alta no olho. Mas a maior parte deles, a pressão alta é um sintoma que muitas vezes a gente não sente nada no nosso dia a dia. A gente descobre no consultório. Para a pressão, numa avaliação de rotina, às vezes. Alguém que nunca passou foi numa avaliação de rotina. A pressão está alta e de repente... Qual que é a pressão normal ocular? Até 21. Até 21 pode considerar normal? Pode considerar normal. Tá. Mais do que isso, o paciente tem uma pressão alta nos olhos. Para saber se isso fecha um diagnóstico de glaucoma, a gente solicita vários exames. Porque o que é o glaucoma? O que é o glaucoma? É importante a gente entender. O olho da gente, imagina que é uma bolinha preenchida por um líquido. O glaucoma é quando o volume desse líquido aumenta, ou por aumento na produção, ou por déficit do ralinho do olho, ou por déficit... o olho tem um ralinho. Tem um ralinho, exatamente. E isso causa perda no campo visual. O paciente começa a perder campo periférico. Daí a doença ser silenciosa, por isso que é tão importante a gente falar sobre ela. Agora, o campo visual é essa visão lateral, essa coisa que tem aqui? Visão lateral. É a nossa percepção de espaço, quando a gente vai dirigir, às vezes não consegue ter um ponto cego ali na lateral. Justamente, O paciente, às vezes, ele fala, doutora, mas eu enxergo, porque no centro ele realmente enxerga. Só que é como se ele andasse dentro de um túnel, porque a visão lateral fica comprometida. Ele vê lá na frente, coisa assim. Doutora, mas o glaucoma, ele
ele tem cura, ele tem tratamento. Tem tratamento. Cura como que é? Não é cura, né? Não, cura é uma doença que tem tratamento, mas que não tem cura na grande maioria dos casos. Tem muita maneira de tratar o glaucoma? Como tem várias formas de tratar, tá? Depende do estágio de glaucoma que a gente tem. O glaucoma, se ele é diagnosticado precocemente e a pressão do olho do paciente se mantém alta, a gente entra com tratamento com colírio. Colírio. 1, 2 gotinhas ali no dia, a gente consegue controlar Hoje existe um monte de colírio, né? Antigamente tinha pouco colírio, né? Hoje tinha um monte de colírio, né? Exatamente. Então, o paciente às vezes começa um colírio e não tolera bem, dá pra gente trocar e tentar outro. Isso. Existem alguns casos que o paciente precisa de cirurgia também, mas normalmente são os casos mais avançados. Que cirurgia seria essa, doutora? É justamente pra gente aumentar esse ralinho do olho. Imagina que o líquido tá ali drenando, mas o ralinho tá parcialmente ou totalmente entupido. Então, o líquido vai aumentando. Aí, tanto o tratamento de colírios ajuda na diminuição da produção do líquido ou aumento do escoamento, e o tratamento cirúrgico abre o ralinho para que esse líquido possa vazar e diminuir a pressão do olho. Interessante. Agora, 26 de maio, 26 é hoje. É hoje. Olha, interessante. É um dia de conscientização, porque como é que a pessoa sabe se tem ou não glaucoma? Só indo ao oftalmologista. Exato. O glaucoma, para ele dar um sintoma significativo, ele tem que ser um glaucoma agudo, que é aquele paciente que chega com muita dor no olho. Ah, chega da dor? Chega da dor, mas mais na exceção do que na regra que ele causa dor. Então, principalmente pacientes acima de 40 anos e ou histórico familiar, é importante a gente passar por uma avaliação de rotina e citar exatamente isso. Meu avô, meu pai, meu tio, Peraí, então tem essa característica hereditária? Tem? Exato. Não é que se você tem uma história na família, você está condenado mas existe uma predisposição. Por isso que é importante a gente investigar. Existem crianças com glaucoma congênito, inclusive. Nasce já com glaucoma? Nasce já com glaucoma. Nossa, como é complicado, gente. Posso fazer uma pergunta? Claro. Deve. Existe algum aspecto clínico que você olha e já saiba o que... Só se for numa crise de glaucoma, um glaucoma muito agudo, que normalmente o paciente fica com o olho vermelho, o paciente fica com essa sensação de pressão, às vezes tem vômito e tudo mais. Nossa. Mas é mais na exceção do que na regra. Na grande maioria dos casos, ele é silencioso. Por isso que é importante a gente passar na avaliação de rotina para poder prevenir. Porque se o paciente já perdeu o campo de visão, a gente não consegue voltar atrás mais. Porque isso é uma questão do nervo óptico. Exato, é uma questão do nervo óptico, porque a pressão aumenta, perde campo de visão por uma lesão no nervo no fundo do olho. E aí a fibra nervosa que foi perdida, a gente não consegue recuperar mais. Mesmo aumentando o ralinho? Mesmo aumentando o ralinho. A gente aumenta o ralinho com a pretensão de não deixar piorar, não de regredir o que estava antes, entendeu? Olha que coisa. Caramba. Então, gente, olha, nesse dia de prevenção do glaucoma, é muito importante ir ao oftalmologista pelo menos uma vez. Exato. A pessoa geralmente começa a frequentar o oftalmologista, quem não tem nada, com uns 40 anos, por causa da presbiopia, né? Agora aos 40, sai de lá com óculos. Ah, tá vendo? Exato. O braço vai ficando curto. E ele fala assim, vai melhorando ao longo do tempo. E aí você xinga o oftalmologista, fala assim, eu não tinha nada, só vim aqui, agora eu já não enxergo nada. Eu fui perdendo coisas, lateralmente, consegui enxergar, dirigir de noite estava insuportável, não conseguia fazer. Tá vendo? Não conseguia ler longe. Mas espera aí, você foi no oftalmologista e falou o que era? Só presbiopia? Não, tinha 2 aqui e 1 e pouco aqui, ou seja, quase 2. É um grauzinho que faz diferença. Muita diferença. Quando você coloca, você enxerga HD. Eu vi a vida de novo. Meu Deus, o mundo era Mas você está usando óculos agora? Porque assim, muito pra longe aqui, né, ali eu não consigo, na tela eu não consigo ler o que está escrito nada. Absolutamente nada, sem óculos. Olha. Para fazer lente para acostumar, porque também, né, não consigo ler nada. Olha. Aquele tamanhozinho dá para ler, o bendito olho. Então ele tem o quê? Mas ele tem aquele minúsculo ali. Mas eu achei, o que ele tem? Um pouquinho de astigmatismo. Não dá pra gente saber só falando. Eu querendo ensinar o Padre Nosso Vigário. Tá vendo? Olha aí. Pode ser ou hipermetropia ou astigmatismo. Eu acho que era hipermetropia com isso que você falou mesmo. Pode ser. Olha. Às vezes a gente fala isso de passar aos 40 quando o braço começa a ficar curto, mas o ideal é na vida da criança. De 6 meses a 1 ano de vida. Porque essa criança, às vezes, ela acha que o que ela enxerga é normal. Aquele é o padrão que ela tem. Ela não sabe ela não tem referência. Então, ela não reclama. Ou, às vezes, essa criança tem um olho só ruim. Ela não fica tampando os olhos. O cérebro compensa e tudo. Compensa o outro. E a janela da gestação até os 7 anos de idade na criança é super importante para essa neuroplasticidade, o desenvolvimento da visão. Se a gente perde esse tempo, a criança pode ficar com o olhinho preguiçoso, que a gente fala. Olha. E aí, essa criança, se um dia quer trabalhar
trabalhar com uma visão tridimensional, isso é um problema. Às vezes, dependendo da categoria da carta de motorista que ela quer tirar, isso é um problema. E eu só fui porque eu fui reprovado na renovação da carta. Eu não cheguei. Tá me enxergando, tá vendo? É um clássico. Chutar as letrinhas. Olha, eu tô preocupado. Eu não sei quando eu chegar aos 40, nem sei. Né? Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Pode pôr. Dos pés sujos de barro aos sapatos de solados vermelhos. Esta é a sua vida? Sim. É uma biografia. Por que esse nome dos pés sujos de barro aos sapatos de solado vermelho? Sapato solado vermelho, a gente sabe que é o sapato. Gosto dessa foto aqui. Não, essa é qual foto? De dentro. De dentro, deixa eu ver. Não, olha que foto. Olha aqui. Claro, olha aqui. Mostra aqui isso. Olha, gente. Olha a elegância. Olha esse poder, né? Poder. Agora, né, padre? Agora, né? Mas é bom olhar isso, Agora, né? É bom olhar isso e ver isso, né? É verdade. Tem até uma foto que eu coloquei até no meu Instagram, como eu era, quem eu era e agora, né? Que eu nasci nos rincões lá do Pará. Você é paraense? Paraense. Que demais! Que lugar? Eu nasci numa cidadezinha, num povoado, não é nem cidade, é um povoado chamado Brasileiro. Brasileiro. Hoje ele se chama Brasil Novo. Então tinha 30 casinhas, uma rua de terra. Você tá brincando? As casas, padre, todas de barro, cobertura de palha. E eu falo o seguinte, eu tive o privilégio de dormir com as estrelas, porque eu dormia com as estrelas. Nossa, que linda. Olha que coisa linda. É verdade. E eu dormia numa rede. Eu era muito danadinha, muito espertinha, me mexia muito na rede, amanhecia todo dia, caía pelo buraco da rede, amanhecia todo dia no chão. Todo dia no chão. E chovia. Quando chovia, que em Belém chove. Belém chove. Quando chovia, minha rede ficava molhada. E de manhã, eu estava dando um dia desse uma palestra para o Rotary, que eu sou rotariana, um aluninho de 12 anos falou assim, e quando chovia, o que você fazia? Eu falei, de manhã eu pegava a minha rede e colocava no sol. Simples. Chovia quente. O meu chuveiro, padre, o riacho da Amazônia. Olha que privilégio. Olha que coisa. E o banheiro, a floresta. Não pergunta o resto. Não pergunta o resto. A floresta da Amazônia. Então, eu cresci naquele cenário maravilhoso, com aquela floresta, com aquela natureza exuberante. Que coisa, gente. Eu só comia carne quando o papai ia à mata, voltava com uma caça. De caça? Tatu, uma paca. Nossa. Isso, macaco. Gente. Até papagaio. Até papagaio. Macaco. Estamos falando aí de algumas décadas. Né? Hoje a gente pode fazer isso. Hoje não pode mais, senão a gente é preso aqui. Exato, né? mas isso há algumas décadas. Nem paca também. Era uma questão já comi, mas faz um tempo. Uma questão de sobrevivência. Né? Sim. E as frutas pegávamos no pé e vivia naquele cenário ali, brincando. 6 horas estava dormindo. As galinhas... caía o sol. As galinhas iam para o puleiro, a gente ia dormir. Então, mais natural. Exato, assim coisa mais natural. Muitas vezes, quando o papai não ia caçar, estava chovendo muito, era um mingau de farinha, sem açúcar, e criança adora doce. Tinha açúcar, ia sem açúcar mesmo. Tomo café até hoje sem açúcar. Ia sem açúcar mesmo. E crescia ali. Quando eu estava... E o papai, como é que ele se dirigia a mim? Sempre, desde que eu me entendo por gente. Cadê minha doutora? A minha doutora já acordou. Olha! A minha doutora já Ele foi colocando isso no seu coração. Né? A minha doutora já tomou banho? Já, papai, já fui tomar banho, já voltei. A minha doutora já fez a lição de casa. Papai, eu faço a minha lição na sala de aula. A professora ia dando as questões, já resolvia tudo. Já resolvia. Aí ficava ajudando as amiguinhas. E sempre minha doutora, e o papai falava, minha filha, você pode ser ou quem dá desculpa ou quem dá solução. A escolha é sua. Isso naquele interiorzinho lá do Pará. E a mamãe sempre falava, minha filha, sempre que te pedirem uma coisa, faça 10. E você vai sempre se destacar. Você vai sair do raso. Que bonito, olha. Pede uma coisa, faça 10. Faça 10. As pessoas, minha filha, não fazem nem o básico. Faça mais do que te pedem. Quando eu completei 9 anos, padre, eu era doida para ser a doutora do papai. Sei, eu queria ser a doutora, que era o meu foco de vida. Meu objetivo era ser a doutora do papai e eu queria sair daquele
ambiente de miséria absoluta. Eu falo que eu não estava na linha do IBGE de miséria, eu estava fora, totalmente fora. Aí, aos 9 anos, recebi uma proposta para ir para Belém para ser babá. Que isso é normal até hoje nas crianças do interior, o sonho irem para a cidade grande para ser babá, empregada doméstica, e comigo não foi diferente. E eu fui ser babá em Belém do Pará. Só que quando cheguei em Belém, eu me tornei uma escrava infantil. Eu tinha que lavar tanta roupa, padre, tanta roupa. Isso é uma realidade mais comum do que a gente pensa. Mais comum. Isso é verdade. Isso é verdade, é verdade. É muito comum. Então, eu fui para Belém do Pará, naquele afã de ser babá. Para mim era o grande sonho. Claro, ir para Belém, imagina, para a capital. Imagina, capital, ser babá. Eu vou brincar com boneca. Até então, padre, a minha boneca era aqueles pedacinhos do cacho do açaí. Ou então a espiga de milho, com um cabelinho, eu colocava roupinha ali. Aquela era a minha realidade. Então, aquele era o meu mundo. Todo mundo era igual. Dá vontade de chorar, não é verdade? Era a minha realidade, aquela pobreza absoluta mesmo. E eu fui para Belém. E lá eu comecei a lavar muita roupa, lavar muita louça, cuidar da casa, lavava, passava, cozinhava. Porque uma criança de 9 anos no interior sabe fazer tudo. Sabe fazer tudo. Cozinhar, sabe fazer feijão, arroz, peixe, sabe fazer tudo. Aí eu fui para lá. Eu fui cuidar das crianças. E aí, mudou minha vida totalmente. Eu saí daquele ninho que eu vivia. Eu fui lá. Eu estava acostumada a dormir às 6 da tarde. Eu ia dormir quase meia-noite. Cuidando, trabalhando. Aí eu lembrava que a mamãe falava. Então a dona da casa falava assim, Naeli, lava o banheiro. Aí eu lavava o banheiro, já lavava outra área, já limpava o sapato dela, fazia 10 coisas. Então ela me adorava, né? Claro, né? Tinha uma escrava ali. Tinha uma escrava, né? Tinha uma escrava. Então eu cuidava de tudo. Um dia eu fui lavar as camisas dela, camisas brancas, e eu manchei com sangue das minhas mãos, que as minhas mãos sangravam. Tanto lavar. As camisas brancas ficaram cor-de-rosa. Ai, meu Deus do céu. Aí eu levei bronca dela porque eu manchei as camisas. Com sangue, dando sangue ali. Eu falo, padre, eu estou aqui, literalmente, eu dei o sangue. Eu dei o sangue para estar aqui. E eu levei bronca porque eu manchei as roupas dela. E eu aguentei nessa casa. Uma pessoa não aguentaria nem uma semana. Eu fiquei nessa casa porque eu queria estudar 2 anos. Imagina, 2 anos? 2 anos. Indo dormir meia-noite. Aí quando eu estava dormindo, ela batia entre no assoalho, que eu dormia num porão. Eu tenho esse trauma dessa batidinha até hoje. Nossa Senhora. No porão. Aí eu acordava e ia lá pegar bebê e ficava com a bebê no colo. Imagina, uma menina de 9 anos com uma criança cuidando de outra criança. Mexendo no mingau e alimentando essa criança. Mas eu pensava, eu vou mudar a minha história. Eu vou ser a doutora do papai. Isso aqui é provisório. Isso é provisório. Que o papai sempre falava, minha filha, quando você estiver no desespero, estiver sofrendo, pensa que vai passar, que é provisório. Nossa. E na escola, os meus amiguinhos não queriam fazer trabalho de escola comigo, que tinham nojo das minhas mãos. As suas mãos eram de uma mulher que trabalhava, de trabalhadora. As mãos sangrando. Ficava assim, eu não conseguia fazer isso aqui, nem pegar caneta. E eu só pensava, isso vai passar, isso é provisório. Saí dessa casa, depois de 2 anos eu fui virar peixeira. Meu Deus do céu. Eu falo o seguinte, padre, eu já experimentei o pior perfume da face da terra. Verdade. Agora só Chanel. Só Chanel. Só Chanel. Qual que você gosta? No seu número 5? Demoselle. Aquele Chance é bom, né? Olha, Chance é muito... Eu tenho da Chanel Chance, muito bom. Adoro. Nossa. Então, agora, mas já experimentei o pior, né? Padre, que voava tudo em mim, aquele cheiro no cabelo, eu falava... Vinha tudo escama, cara. Imagina, em Belém tem um peixe chamado filhote. Ai, filhote é bom demais! Maravilhoso! Nossa, eu gosto de comer... Não, a comida do Pará é melhor do mundo. A gastronomia é maravilhosa. Muito bom. Mas o filhote é maravilhoso. É maior que essa mesa, é gigante. O filhote é gostoso. Aí o tio de lá cortava a cabeça do filhote com aquele machado e voava em mim. Voava, nossa Senhora. Eu ia para a escola como... cheirando a peixe. E eles falavam, a peixeira chegou. Nossa Senhora. Aí eu chegava lá toda Meu segura Deus.
eu nem me abalava. Eu falei, mas você tinha personalidade. Tinha. Olha que coisa. O papai colocou. E você lembrar, isso é provisório também? Isso é provisório. Aí, fiquei lá, aí eu vim para São Paulo. Aí você veio para São Paulo? São Paulo. Você veio novinha para São Paulo? Quase 17. Gente, uma adolescente. Olha. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fui morar numa pensão. Ali na Praça da Bandeira. Aí eu vi a bandeira do Brasil. Eu me lembrava de brasileiro, me remetia a brasileiro. De brasileiro, Olha. Aí eu chorava com saudade da minha mãe. Gente. Aí eu ia ali para a Praça da República e escrevia para a mamãe, mamãe, essa cidade é maravilhosa, estou trabalhando. Mentira, não estava nem trabalhando. Trabalhando. Eu estava sofrendo muito. Para não deixar ela preocupada. Aí eu fui procurar emprego. Olha. Primeira vez quando eu fui procurar emprego, foi numa empresa de convênio médico. Pode falar o nome? Pode. Na Amil Assistência Médica. Amil. Aí eu fui o dono da Amil, o doutor Edson de Godoy. Ele falou assim, você não quer trabalhar como recepcionista? Eu já era empreendedora e não sabia. Aí eu falei, não, doutor Edson, eu quero fazer o meu salário, eu quero ser vendedora. Eu não sabia vender nada, eu não sabia nem falar. Eu era uma caipira, mas assim, eu falo que quando você tem Deus no coração, é verdade. Abre as portas, a coisa acontece, milagres acontecem. Você achou que não sabia. Exato. Estava ali dentro. Aí ele falou assim, você pode ser recepcionista. Eu falei, não. Eu quero ser vendedora. Eu quero ser vendedora, porque eu quero fazer meu salário, eu quero fazer a faculdade, ser a dona do papai e quero morar em Moema. Olha, você já traçou tudo. Já sei tudo, moro em Moema. Tá vendo? Tudo. Falou, eu vou morar em Moema, vou vender. Exato. Aí ele falou assim para mim, você tem que fazer um treinamento de 20 dias. Eu falei, eu faço. Eu entrei lá para o treinamento. Depois de uns minutos, ele me chama. Aí, quando ele me chamou, fez assim para mim, eu olhei para ele, eu lembrei do papai. Eu falei assim, altivez. Pois não, doutor. Ele falou, Naíli, você está preparada para ir numa cliente agora? Eu estava num treinamento há 20 minutos. Ele mandou ir num cliente. Exato. Eu olhei para ele e lembrei do papai. Estou. E foi? Estou. Eu não sabia absolutamente nada. Eu só sabia otorrinolaringologia. Porque eu só sabia de filhote, piramutaba, caranguejo. Achei essa palavra bonita. Fui na cliente. Quando eu cheguei lá, a cliente sentada assim à minha frente, toda linda, maravilhosa, como a doutora, me olhou e falou assim, fale-me da Amil. 20 minutos de diferença. Aí eu lembrei do papai, ou eu dou desculpa ou solução. Aí eu falei, para a senhora não ter dúvida, eu vou ler o contrato. Eu vou ler o que a empresa não paga, que naquela época não pagava cirurgia cardíaca, não pagava transplante. Vou ler o que a empresa não paga. E, por fim, eu vou ler o que a empresa paga. Ela falou para mim, Naíli, eu gostei de você. A primeira vendedora que falou a verdade. A verdade. A verdade. Então, eu sempre me pautei na verdade. Quando terminei, ela comprou o plano. Para ela, para a família, indicou. Quando eu cheguei na empresa, na Amil, o dono da Amil falou para mim, o que você fez? Eu falei, eu vendi, mas o que você falou? Eu falei, doutor, a verdade. Aí eu me tornei ali a campeã de vendas. Gente do céu. Fui a campeã de vendas todo o período que eu trabalhei na Amil. Olha. Até aparecer um príncipe encantado. Gente, olha, não, mas que história bonita. O príncipe encantado. É uma peça de teatro, padre. Gente, olha que interessante. Olha. Lotado. Olha. As sessões. Olha, uma história de vencedora, de vitoriosa. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Também quem vai escolher uma música pra gente terminar. O Damião, escolha uma música para terminar o programa. A música da sua vida, a música que você gosta. Qual a música você mais gosta? Pra gente terminar o programa hoje. Caramba, música pode ser... Fala, pode. Cazuza, Pro Dia Nascer Feliz. Pro Dia Nascer Feliz. Cazuza, muito bom. Olha, escolha ótima, maravilhosa. A gente vai terminar com o Cazuza, então. E vamos lá. O pessoal tá participando com a gente aqui, ó. A Denise Couto fala, padre tá no formal. Pesquisei no Google sua idade. É mentira essa idade. Viu? Passa a dica aí, ó. Thalita, olha que beleza. Minha avó... depois eu leio aqui, senão não dá tempo, tanta coisa aqui. O que é perfiloplastia? Conjunto de técnicas promete harmonizar o perfil facial. Veja riscos e cuidados. Perfiloplastia, o que é, doutor? É uma junção de procedimentos para equilíbrio de perfil. Perfiloplastia vem de perfil. Perfil. Tá.
Então, as regiões que podem ser... Mudou mesmo aqui? Mudou. O queixinho... Queixo. Nariz, lábio e o queixo são as regiões que podem ser... Isso tudo com harmonização? Feitas para trazer um equilíbrio maior. Muitas vezes, a gente pode receber pacientes com uma queixa de, sei lá, por exemplo, que o nariz é muito grande e que quer fazer alguma coisa no nariz, que sente que o nariz é muito grande. Mas quando a gente faz um estudo por trás, as medidas, os ângulos, a gente percebe que, na verdade, não é o nariz que é muito projetado. É falta de mento, é falta de projeção labial. Mento é o queixo, isso. Falta de mento. Então, a falta do queixo, de projeção do queixo ou de projeção do lábio. Às vezes, só lábio inferior, só lábio superior. E aí, quando a gente equilibra isso, sem mexer no nariz... A pessoa falou, meu nariz diminuiu. Ficou harmônico ali. E aí entra num perfil equilibrado. Você tá vendo aqui? Porque ela não tinha queixo mesmo. Isso. Fez um queixinho, melhorou a boca, melhorou o nariz, deu uma melhor. Nossa, mas melhora todo o perfil. Gente, olha que coisa. Essa é a perfiloplastia. Então a gente faz um estudo para avaliar quais são os ângulos, as medidas que podem ser alteradas para chegar num equilíbrio total do perfil. E essa diaba dessa papada aqui, como que faz pra tirar? Papada é fogo, né? A papada, ela pode ter algumas causas. Então, ela pode ser uma papada por flacidez. Ah, tá. Ela pode ser uma papada por gordura. E ela pode até ser uma papada por falta de queixo. Falta de queixo, aquela ali é por falta de queixo. Então, quando a gente projeta o queixo, a gente já dá uma melhorada. Então, existem algumas causas que também precisam ser diagnosticadas antes do tratamento. Aí a gente monta um plano de tratamento com base nisso. O médico estava aqui e falou que também, para piorar as coisas, quando a gente fica mais velho, as glândulas salivares também descem. Então não é só a papada, não. Vem as glândulas salivares. Putz, tá louco, né? Tudo. A única coisa que sobe aqui é negócio, só a gengiva que sobe, o resto cai tudo. É um horror, nossa. Mas então, engraçado, interessante, mas existe um perfil, não existe um perfil modelo, não. Cada um vai... Não existe. Existem medidas e ângulos de referência. Que nos ajudam a identificar onde pode ser melhorado. Mas eu gosto muito de enfatizar que a ideia não é deixar todo mundo com as mesmas medidas, todo mundo igual. Isso só serve para ajudar a identificar os pontos de melhora. Lá na clínica a gente tem uma plataforma que a gente consegue fazer um escaneamento total da face do paciente. E aí a gente consegue, inclusive, simular os resultados. Dá para simular? E aí dá para fazer o planejamento e mostrar antes. Em Moema! Ali no shopping, na Avenida Ibirapuera, do lado do shopping. Do lado do shopping Ibirapuera. Então, pertinho. É muito shopping perto. Ibirapuera, ali do lado do shopping Ibirapuera. Mesmo. Eu já falei, eu vou lá, mas eu não vou dizer para ninguém. Mas, eu falei assim, eu não vou dizer, mas haverá sinais. Isso. A influência da família no desenvolvimento da superdotação. Damião, a família é fundamental nessa questão de percepção, de perceber e também de conduzir para... Porque deve ter muito superdotado por aí que a família nem percebeu. Sim, nós temos. Eu estava até conversando no intervalo que a gente é o maior número, estatisticamente falando, das questões da neurodivergência. Então, saiu aqui agora o nosso censo do autismo, 2.400.000. A expectativa de superdotados em idade escolar é de quase 5,5 milhões de pessoas. Então, a gente está com subnotificados, subidentificados, com diagnósticos equivocados, transtorno mental, enfim, uma série de coisas. Então, de fato, quem percebe ali é a família, geralmente o intelectual tem um interesse muito grande por letras, escrever, a família começa a perceber. E aí, óbvio, que é o primeiro ambiente que catalisa de forma positiva para ir, porque tudo que eu tenho, posso ter uma base genética, mas se eu não tiver cuidado, se eu não tiver estímulo, isso... O que não é cultivado se perde. Desaparece. Não é que desaparece, fica ali dormindinho, sabe? Lamarck, a teoria do uso e desuso. Então, se você não usa, não é estimulado, fica ali e isso pode catalisar questões, problemas emocionais, por exemplo. Então, é ideal que a família perceba e ali nutra, identifique e dê esse suplemento ali que essa criança está buscando. Seja ele intelectual, emocional, criativo, mas sim, é o primeiro processo, é o primeiro ambiente. Fora isso, escola também vai impactar bastante, infelizmente hoje de maneira muito negativa,
As escolas não estão preparadas para esse atendimento. E aí você fica num ambiente mais acolhedor em casa, a escola um pouco mais ali aversivo, vai impactando o desenvolvimento emocional dessa criança. Então, de fato, a família é a base hoje para a gente conseguir desenvolver bem essas potências todas. Mas, por exemplo, a gente encontra em você, no seu trabalho, alguém que a gente possa confiar e, de repente, falar assim, ó, isso não é uma realidade no Brasil inteiro. Não é uma realidade. Eu estava conversando com o Damião, eu tenho orgulho de dizer, na minha cidade, em Lavras, foi um dos primeiros lugares a desenvolver um centro para superdotados. A dona Zenita Günther, que foi quem realmente conduziu, começou esse trabalho. Uma visionária, né? Sim, mas isso não é em todos os lugares. Não é em todos os lugares. E no Brasil, é um país ainda que a gente está muito... A gente não valoriza as competências intelectuais, aqui, todo o processo. Poucas pessoas vão ter tanta vontade de vencer na vida, como a nossa colega ali, natural, né? A Naíle, né? Então, infelizmente, não temos. Mesmo em grandes centros, a gente não tem profissionais adequados para identificar, para conduzir o atendimento. E o Brasil também, a gente é muito subidentificado em função do não entendimento do que é a superdotação em si. Não existe uma ideia, que é aquela ideia mais midiática, aquele mito ali que vai impactando. Aí você não tem. Então, eu conheço famílias que têm muitos recursos financeiros mas não tem o profissional adequado. Sei. Em todas as áreas, seja saúde, educação, direito, então tem impactado bastante o processo. Então, a família é fundamental, mas também pensar hoje em políticas públicas para essa população é fundamental. Até para dar acesso, porque a gente inteligente está assim, em todas as faixas etárias, em todas as faixas financeiras também. Não é só elite hoje, né? Sei. Mas, infelizmente, quem identifica com mais precocidade, as classes A e B que têm um acesso melhor, nós não temos identificação no SUS, então a gente precisa ampliar o atendimento dessas questões todas. Desde na saúde, para avaliar e fazer identificação, quanto na escola para atender depois dessa identificação. A gente tem falhado nisso. E a Zenita, ela fez história e faz ainda, porque assim, ela está lá lutando bravamente, mas assim, é cansativo você lutar o tempo todo. É cansativo, sim. Cansa, a gente luta, mas vale a pena, desistir não é uma opção hoje, né? Mas sim, precisamos de suporte, inclusive para os pais, que estão esgotados com a falta de recursos. É verdade. Nesse sentido. Olha, vamos ver aqui, ó. Pesquisa nas escolas aponta problema de visão em 19% dos alunos. Olha aí o que a gente estava falando. Tá vendo? 19% dos alunos que tem problema e de repente nem sabe às vezes que tem problema. Exatamente. Às vezes muitas vezes não sabe, inclusive. Justamente por causa disso. Porque a criança, se ela já nasce com um problema de visão, com erro refracional, uma miopia, uma hipermetropia, um astigmatismo, aquele é o mundo que ela conhece. Então ela acha que aquele é o basal de todo mundo. Sem contar que o mundo da criança, padre, nos primeiros anos de vida é muito de perto. Então, uma criança com uma miopia baixa, às vezes nem sabe que tem. Porque a miopia não enxerga de longe, né? Exato. Vai começar a descobrir quando começa a tropeçar, cair, não está desenvolvendo na escola, tem que sentar na frente porque não está vendo a lousa, está ficando para trás dos coleguinhas. É nessa hora que, às vezes, a gente faz o diagnóstico. Isso é muito importante a gente ressaltar a importância de passar essas crianças precocemente no primeiro ano de vida e aí estabelecendo os intervalos, a princípio, uma vez por ano. Mas cada paciente é um paciente diferente, não dá para a gente colocar todo mundo na mesma caixa. Para a gente diagnosticar isso precocemente por causa dessa janela até os 7 anos de idade, que é quando o paciente desenvolve a visão. Se não, às vezes, no mesmo sentido do glaucoma, a gente não consegue necessariamente recuperar essa visão que foi perdida. Eu vou fazer uma pergunta. Não existe na escola, ou na escola, de repente, um teste que as crianças passam? Não existe? Eu acho que existe. Algumas escolas têm o teste, algumas escolas fazem o teste, outras escolas pedem o teste no começo do ano escolar para poder levar uma avaliação oftalmológica, mas isso não é um padrão geral ainda. Eu lembro que eu fiz quando criança, a escola fazia todo ano, iniciava as aulas, fazia aquele processo todo. Porque isso essa é a forma mais fácil da gente rastrear. Se isso fosse um padrão pré-estabelecido, seria ótimo. É uma política pública, né? De rastreio visual. Não tem o tal do teste do pezinho? Então, quando você vai entrar na escola, passa, é um exame simples. É um exame simples. Optometrista aí. Optometrista não é licenciado no Brasil. É legal passar no oftalmologista mesmo pra gente. No Brasil não tem? É mesmo, não tem? Não teve definitiva. Acostumado com a América. Tô acostumado com a América. Uma outra coisa importante também, a questão das telas. Tanto que na escola agora isso está sendo retirado. Porque as telas têm estimulado muitas crianças a ficarem míopes. E essa é uma teclinha que é importante a gente bater. Porque falar de fácil, falar de fora é muito fácil. Mas para as mães em casa,
O que é importante? Mínimo possível, celular ou tablet aqui pertinho no escuro. Pertinho, é verdade. Se for para assistir TV com a janela aberta. Ficou ali, assistir um episódio, assistir um pouquinho, estimula a atividade ao ar livre, brincar pelo menos 3 horas por dia pra gente tentar tirar a tela e tentar não desenvolver esse erro refracional. E por que a janela aberta? Eu tenho essa dúvida. Por causa da luz. A luz do sol, luz natural, ajuda muito nessa questão. Ah, viu? Vamos ver aqui, ó. Nossa, quanta informação relevante. Ter sucesso é uma decisão e saber se expressar é uma das chaves para abrir as portas. Isso aqui é uma referência aqui pra gente, né? Ter sucesso é uma decisão. Foi uma decisão que você tomou. Uma decisão que você é uma mulher de sucesso. Não é? Você é uma mulher de sucesso. Assim, não, a gente vê a sua história, a gente fica, a gente fica comovido e movido a fazer também. Eu fico orgulhosa. Eu falo para meus filhos, eu tenho orgulho. Por quê? Isso mesmo. Eu tinha absolutamente tudo, padre, para dar errado. Era um improvável. Sim. Mas eu tive a sorte de ter um pai e uma mãe que me estimulavam lá naquele lugarejo, naquela... Eu falo, uma aldeia. Com 30 casas. Com 30 casas, todas iguais. Era a caverna de Platão. Então, todo mundo... Verdade. E quando eu vim para São Paulo, aí eu conheci o Príncipe Encantado. Seu Príncipe Encantado aqui. Padre, essa parte é maravilhosa. Eu conheci o Príncipe Encantado. Pensa num homem maravilhoso, atencioso, amoroso, educado. Cadê? Riquíssimo ainda. Ah, que coisa. Então, o melhor de tudo é isso. Pois é, riquíssimo ainda, maravilhoso. Me apaixonei. Não, ele não está aí, não. Não está aí, não? Eu tô querendo ver esse príncipe. Não coloquei a foto dele, não. Ah, não colocou a foto? Eu coloquei a foto da minha casa. Gente, olha, só visita na ONU, Amsterdã, no Capitólio, em Roma, Itália, olha aqui em Manhattan, na Corte Suprema, Nossa Senhora. E aí, padre, e nessa nossa casa, ele colecionava aves raras da Patagônia, colecionava cães-fila, mais de 50 cães-fila, colecionava fazão. Você casou com ele? Sim, fazão, pavão. Eu falei assim, meu Deus, eu ganhei na loteria, né? Jesus, imagina, é claro. Ele viu numa crimes caipira, aí, ambientais, olha né? Só. O que ele viu naquela caipira, né? Eu achava assim, lá embaixo. Eu falei, gente, o que ele me viu? Eu falei, que homem maravilhoso, apaixonado. Aí, padre, começou. No primeiro ano, maravilhoso, atencioso. Eu falei, estou no céu. Aí começaram as agressões verbais. Ai, meu Deus, pensei que era coisa... Claro, se coleciona fazão, aves raras, a gente tem problemas no processo. Só tem sinais aí importantes. Estava bom demais. Começaram as agressões verbais. Eu falava assim, tudo que você quer cai do céu. Você não sabe o preço de nada. Eu falava, mas eu era mais feliz quando eu trabalhava. Estava lá quando atrás. eu lavava as roupas, eu era mais feliz que eu tinha minha liberdade. Eu sabia quem eu era. E aí começaram depois, padre, ele me proibiu de chegar em casa, eu tinha que avisar o motorista, que tinha dama de companhia. Motorista e tinha 8 funcionários para cuidar da casa. Aí ele começou a proibir as funcionárias de fazer comida para mim. Jesus. Trancava a despensa. Para eu me alimentar, eu comia a marmita delas no banheiro, trancada. Meu Deus do céu! Então, ele começou a se revelar dessa forma. Eu, muito infeliz naquela situação toda, já com 2 filhos, eu falei, como que eu vou sair daqui? Como eu vou me livrar desse homem? Aí ele começou a falar assim, o teu horário de chegada em casa, 6 horas da tarde. Muitas vezes eu levava as crianças para o médico e saía de lá 6 horas, aqui em Perdizes, na rua Monte Alegre, até chegar lá no sítio. Não dava... Eu chegava 9 horas. Você morava no sítio? Morava no sítio. Onde o sítio? Próximo a Parelheiros. Meu Deus. Meu Deus, Zona Sul de São Paulo. E até hoje, extrema Zona Sul. Não posso falar o nome. Pode falar o nome, senão a gente vai identificar. Hoje é um local de festas, não posso falar o nome. É verdade. É uma área de 24 mil metros, uma casa maravilhosa, uma coisa incrível. Gente do céu. Eu tinha que chegar lá, se eu não abrisse, se ele não... Tá acabando? Ai, a história tá tão boa e tá acabando o tempo. Aí um falecido, que eu chamo ele carinhosamente falecido, mas eu evoluí, padre, e hoje eu chamo de abençoado. E ele não deixava entrar, começaram as agressões verbais, até agressões físicas, até que eu fui na delegacia, denunciei, fugi de casa, fui dormir no chão da casa da minha amiga, larguei tudo aquilo para trás, fui fazer direito, e o meu primeiro escritório foi num Orelhão.
Parabéns. Eu atendi o telefone. Mamed Advocacia, Nicole. Olha aí, tá vendo? Olha. Ele foi Quer saber o fim, compra o livro e doa, né? Onde ele Pra foi quem quiser, compra o livro e doa. Ele me contratar, padre. Eu ajudei. É? Eu dei emprego pra ele, que ele ficou pobre. Olha aí. Não, ó, a dica, quer saber a história toda? Aqui, ó. Não dá aqui, tempo. Ó, isso mesmo. Boa livro é dica. doado, O livro 100%. pode... A história, olha aí, a história do marido ordinário que depois virou funcionário dela. Olha que coisa. Não, que história maravilhosa. Obrigado, quanto exemplo bonito. Obrigado. Acabou o programa? Ah, não acredito. Olha aí, tava tão bom. Vamos lá, música pro dia nascer feliz. Todo dia insônia me convence que o céu... Doutora Naíli, muito obrigado, mas muito obrigado, né? Quero que a senhora volta pra gente continuar, que tem muita coisa. Muito obrigado mesmo, viu? Você vai seguir aqui, ó, o site dela, nailimamed.com.br. nailimamed.com.br. E no Instagram, siga agora, @naile.mamed. Obrigado, viu? Obrigado. Doutora Renata, muito obrigado. Imagina, sempre um prazer. Olha, atenção, no Instagram, @doutorarenataalves.oftalmo. @doutorarenataalves.oftalmo. E @SEMHospital. É o nosso hospital de referência. Isso, faz SEMHospital. todos os exames. Isso mesmo. E doutora Beatriz, atenção, no Instagram dela, doutora Bia Furginelli. Isso. E ó, @Clínica Rejuve. Ah, tá lá. Rejuve. Isso mesmo. Damião, muito bom. Olha, maravilhoso aí, muita Obrigado. coisa interessante. Olha, o site do Damião, dampsicólogo.com.br. dampsicólogo.com.br. No Instagram dele, dampsicólogo, @dampsicólogo. E no Instagram também, Vivendo a Superdotação. Vivendo a Superdotação. Obrigado, viu? Muito obrigado a vocês. Aumenta o som que acabou o programa. Dos teus quadris, nadando contra a corrente, só pra exercer